Peraí. Acho que a gente começou um pouquinho. Amém. Mais ruim, gente, ó. Flávio GT na área, André. Kaique. Zé Henrique. Graças a Deus, mais um dia. Hoje nós vamos falar de namoro! Mas hoje nós vamos fazer uma coisa bem diferente. Nós não vamos seguir bem o roteiro, vai ser uma conversa entre nós, baseado na palavra de Deus, baseado no livro O Namoro e o Noivado, que Deus sempre quis, de Alexandre Mendes e David Marques. É um livro muito bom para quem está interessado em alguém, para quem não está, para jovem se preparar, porque um dia você vai namorar. Já namora certo. Recebo. Até mesmo se for casado, Exato. Isso aqui é muito bom. Mas vamos lá, gente. Foi o nosso diretor, Rodrigo. A gente gravou sobre... Nós estamos regravando, não vou esconder isso não. Eu acho que se o André não falasse. Não, peraí. Ele se sentiu incomodado. Vocês vão entender por quê. Isso eu não corto. Porque se você cortar, você vai ver. Se você cortar, você vai ver. Uma coisa que a gente falou sobre o namoro, a gente vai falar sobre o namoro cristão e o namoro do mundo. Mas entenda, o namoro cristão aqui não é um namoro só dentro da igreja, é um namoro e um noivado baseado na palavra e que o quê? Que glorifica o nome de Deus. Quando a gente fala namoro cristão, meu irmão, não é aquele namoro que está dentro da igreja, não quer dizer que é o certo. Pelo contrário, pode ser que está muito errado, mas um namoro e um noivado e um futuro casamento que glorifica o nome de Deus, não é? Acho que é. E uma das polêmicas que causou, que André, o Rodrigão falou pra gente deixar isso bem claro. Meu irmão, não é que você faz sexo ou você não faz que define se o seu namoro é certo ou errado. Entendam. Não é só o sexo que a gente entra na história aí de ser um namoro conforme a vontade de Deus. Exatamente, porque... A gente vende muitas imagens de que você não se deve fazer sexo antes do casamento e tal, só que tem mais coisa. Exatamente, é isso que a gente queria deixar. Vamos conversar um pouco sobre isso. A questão de... o namoro cristão, é claro, não é sexo, porque o sexo é uma etapa futura. Foi feito para o casamento. Para o casamento. Isso aí é um presente que os namorados, os futuros casados recebem, né? Claro, porque se separaram, claro, isso é um presente que os dois vão se conhecer ali no momento. A gente no mundo, ele visa muito o prazer próprio no namoro, né? Exato. O cara pensa mais nele do que na namorada. E a Bíblia nos ensina que o homem deve amar a esposa como Deus amou a igreja. Ou seja, é uma responsabilidade muito grande no relacionamento, o cara amar a esposa de tal maneira que Deus amou o mundo, a igreja, né, no caso. Então, a gente coloca tanto a gente em primeiro lugar, no namoro cristão, a gente tem que colocar essa pessoa, não acima de Deus, mas um plano de preferência, né? De preocupação com a pessoa, o bem-estar dela, e não só o que aquela pessoa pode trazer pra gente. Porque futuramente ela vai se tornar sua esposa. Isso, e para completar, você pode se perguntar, mas André, a palavra diz para o marido entregar, se precisa, para entregar a vida para a sua esposa. Peraí, presta bastante atenção. O que a gente está querendo dizer é que desde o namoro você já tem que ter isso em mente. Você tem um capítulo desse livro que fala um pelo outro e os dois para Deus. Significa nada mais é que isso. É um auxiliando, é um vivendo para o outro, se entregando. Não é, gente, se entregar de inteiro, de corpo que a gente está falando, não. Como é que fala? Gostaria de comentar isso, a gente estava comentando. Eu quero fazer uma pergunta para vocês antes. O livro me fez essa pergunta e me indagou bastante sobre isso. Eu quero compartilhar com vocês. Eu fiz essa pergunta para os meninos. Qual é o verdadeiro propósito do namoro? E aí as respostas foram casamento. O que você falou, Zé? Casamento, né? Constituir família. André, eu não quero ficar sozinho. Imagina tantas respostas que você pode ouvir aí. O Rodrigo falou beijar na boca, só pensa nisso. Outra vez. Mas o livro me deu aquela paulada que o verdadeiro propósito do namoro cristão, lembrando que na Bíblia não existe a palavra, em nenhum momento relata sobre namoro. Na Bíblia não existe isso. Namoro é da cultura. Isso foi um conceito criado e que hoje vive isso também dentro
do meio cristão. Mas presta bastante atenção. O verdadeiro propósito do namoro é o quê? Glorificar o casal juntos, o propósito de Deus para a vida deles. Então é um completando o outro e os dois vivendo. Porque quando o homem e a mulher, o homem se junta com a mulher, eles se tornam uma só carne. Uma só carne. Então é um propósito que eles vão viver juntos, é o propósito de Deus para a vida deles. Exatamente. Outro conselho que eu te dou, talvez você vai achar bobeira. Se você já está orando com alguém, se vocês conversaram sobre isso, comece a orar no seguinte nível. Eu aconselho, não sei se é errado, mas eu quero falar com você. Comece a orar como se vocês fossem um corpo com defeito, um corpo com problemas, um corpo que precisa de ser curado e pede a Deus para curar vocês dois juntos. Isso quando já falou é legal, tipo, questão da orar, né, do namoro, questão também de ler a Bíblia juntos. O que você tem feito no seu namoro? Exato. É uma coisa que eu vi um testemunho ontem, se quiser eu vou deixar o negócio, não foi nosso, mas foi o pastor. Eu só sei que é um ministério, namoro com propósito cristão. É o Júnior Meirelles. Júnior Meirelles. Isso mesmo. Ele falou muito sobre isso, ele me. E assim, a gente aqui é jovem, não fomos criados na igreja, mas só que a gente desviou. Isso é uma história, outra história. Mas o que acontece? Mas o que acontece? O que eu quero dizer? É o seguinte, nós carregamos, querendo ou não, uma bagagemzinha, né, do que é o namoro cristão. Mas lendo o livro e vendo o testemunho, cara, eu aprendi, sabe, eu comi tanta porretada. Eu achei que, eu vou ser sincero, eu achei que o namoro cristão era só não fazer sexo. Wait, what? Era só não fazer sexo. Wait, what? Era só... Não fazer sexo. Perdão. Fazer sexo? Perdão. Não fazer sexo, como é que fala? É orar junto, é isso. Mas é muito mais que isso. Começa, sabe o que é? Para você ter um namoro ou um casamento firme, um casamento que glorifica a Deus, vocês têm que começar Tem que ter uma vida espiritual. juntos, isso. Vocês têm que começar a orar, a buscar a Bíblia. Mas é isso, ore, busca a Bíblia junto. Tá bom. Você tá com sono, tem outro planeta. Mas é isso, cara. É pra buscar a Bíblia mesmo. Coisa também, que às vezes você já namora, né? Você namora uma menina que não é cristã. A gente deve falar pro vídeo desigual. Cara, Porque. Ô, velho, tem pra falar sobre isso, não entra nessa, velho. Sinceramente, se entrar nessa, você vai trombar com a Xuxa na frente. Não. What? Não, pode. você vai bater com a cara na parede, né? Você vai bater com a cara na parede, velho. Porque, tipo assim, como acho que eu, o André e o Caio, a gente já viveu essa experiência, não deu muito certo, cara. Tipo assim, eu não vou falar pra você que não vai dar certo se namoro desigual. Porque quem sou eu pra falar isso, velho? Pode até dar. Cara, mas então, ele não teve coragem de falar, eu vou falar então. Vai ter comigo Deixa eu que terminar de não. falar, velho. Pode falar. Não, pode falar. Tá bom, eu falo então. Mas a Bíblia fala uma questão bem... vários versículos, eu vou te lembrar um. Trevas não se misturam com a luz. Deus não é Deus de confusão. Deus é assim, sim ou não. Você quer mais? Mais motivo? E outra, ou você leva a pessoa pra igreja ou a pessoa vai levar pro mundo. É provável que você vai Quem pro tem mundo. mais poder de influência aí vai ganhar. Pro mundo, velho. Ô, meu. É mais tentador, né? Como é que vai falar que tá pra igreja porque Não cai nesse papo. Para com isso, meu irmão. E outra, se seu namorado é agressivo e ele te trai, não vai mudar na hora que você casar. Acha que vai ser aquele Pelo príncipe amor de Deus, cantado. Não tenha medo de dizer não pra seu namoro. Priorize Deus, que é o melhor de tudo. Exato. E outra coisa, uma coisa que eu quero deixar bem. Você quer ter um namoro feliz? Tenha uma vida espiritual muito mais feliz. Priorize Deus acima de qualquer coisa primeiro. Antes de você pensar em namorar, pense, reflita como está a sua vida espiritual com Deus. Você está priorizando o caminho de Deus? Você está priorizando aquilo que Deus te chamou para fazer? Às vezes a pessoa está com uma vida espiritual tão cheia do Espírito Santo que está caçando amor, vai caçar adorar a Deus. Você vai perder o... Não, tipo assim, galera, lembrando aqui um ponto muito importante que a gente colocou aqui, que muitas vezes a gente coloca pessoas na nossa vida para suprir alguma coisa que a gente está, como eu posso falar, que a gente está necessitado ou ausente. Um exemplo, o Caio colocou um exemplo pra gente dos pais, muitos garotos que procuram o homem perfeito.
caçando homens, tipo assim, para que esse homem seja o pai dela. A figura paterna, a falta da figura Passar paterna. aquela segurança que o pai passa. E muitos homens também procuram em meninas, tipo assim, para suprir uma necessidade, não querer um relacionamento sério. O Rodrigão tá querendo que a gente fala aqui, eu achei bem interessante, eu apresento. Se você aberto, se você tem problema com pornografia, aí você fala assim, mas se eu arrumar uma namorada, isso vai acabar. Eu tenho meus problemas, eu não consigo lidar com a minha vida. Aí se eu arrumar uma namorada, talvez eu consiga. Isso não vai fazer. Sério, não presta. Se você tem problema, qual for que seja, sabe qual que é? Confesse ele para Deus. Acima de tudo, uma coisa, para você se relacionar com o seu cônjuge, com seu amigo, com sua família, primeiramente, para isso ter sucesso, você tem que ter um relacionamento vertical, você e Deus, para depois você ter horizontal. Captou bem? Primeiramente, a linha funciona assim: você e Deus, e você e o próximo, entendeu? Outra coisa, outro ponto objetivo, não é porque você tem um namoro cristão que você vai estar livre de problemas, livre de conflitos, livre de tentações diferentes. Por quê? Você vai ter mais dificuldade no namoro cristão, né? Eu vou te dizer uma coisa, mas isso pode mudar, Zé. Há um capítulo desse livro que fala sobre como os porcos espinhos conseguem viver e chega uma certo tempo, uma certa época do ano, eles se juntam por causa de frio. Como é que eles conseguem viver junto, um espiando o outro? Aí o livro retrata como dois pecadores, o homem e a mulher, eles conseguem viver em sintonia, sendo eles pecadores, de diferentes mundos. Porque o pecado que está na vida do um, que está na vida do outro, aquilo que um viveu, aquilo que vive no outro, vai se tornar um só. Como é que tantas diferenças conseguem viver harmonia? Sabe como isso? Primeiramente, você reconhecendo que você precisa de Deus na sua vida. Você precisa, Deus, eu quero que o Senhor me dê um caráter a cada dia parecido com o de Cristo, manso, humilde, simples, porque todas as características, pede os frutos do Espírito, comece a orar sobre isso, é o que eu falei, linha vertical, você e Deus. Só assim, e lembre-se, Deus, Cristo, morreu na cruz para perdoar seus pecados, e todo dia Ele perdoa. Lembre-se, você tem um dever, a obrigação de perdoar o seu próximo, de perdoar a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, o seu colega. Lembre-se disso, isso vai fazer totalmente a diferença. Por quê? Imagina você estar brigando com sua namorada, brigando que eu falo, há um desentendimento de diferença. Aí acaba a pessoa gritando com você, em vez de você ficar assim, hoje não quero mais essa cara. Conversa com o Batman. Tá? Conversa com a minha mão. Conversa, né? Você vai lembrar de uma coisa, eu quero que você lembre. Cristo, ele fala que quando você tá de um lado, você toma um tapa, Jesus faz assim, você dá o outro. Então se a sua namorada te magoou, você vai falar, meu bem, eu não gostei do que você falou. Eu sou sincero. Então, se eu não gostei, chama de amorzinho, chama o que você quiser, cara. Você lembra, a Bíblia me ensina a perdoar, porque Cristo me perdoou todos os dias. Então fale com ela, eu não gostei do que você me falou, seja manso. Outra coisa, se você tem um problema com ela, não discuta o seu problema com outros. Primeiro resolve com ela. A Bíblia nos ensina, se você tem um problema com seu irmão, chegue a ele e fale com ele. Lembrando também, André, tipo assim, você ficar ingerindo tudo pra você, uma hora você chega e você explode, velho. Uma coisa que o livro fala, sabe o que é? Igual com a bombinha. É a mesma coisa de você estar fazendo o seguinte, você está tomando veneno e está esperando seu inimigo morrer. E por favor, tire o tempo, medite na palavra. Namoro não é só beijo na boca, então tem que ter muito mais. E resumindo tudo, o namoro não é só beijo na boca. Né, Rodrigão? O namoro não é só beijo na boca. Namoro, velho, tipo assim, se não tiver baseado na palavra, aqui nos princípios de Deus, velho, cara, só um lamento com você, velho. Namoro é para o mundo ficar. Eu quero dizer uma coisa. Esse livro fala o que eu quero dizer, o que o blog GT quer dizer para você. Procure resgatar o princípio bíblico na construção
do seu relacionamento e ele vai ser duradouro. Galera, muito obrigado pelo esse momento que a gente está podendo compartilhar junto. Mais uma vez, espero que vocês gostaram. Curte aí. Compartilhe e lembre-se, a gente não quer ser estrelinha, a gente quer passar a palavra de Deus adiante. Se esse vídeo falou com você, passa adiante. Ore por nós, cara, né? Ore por nós, rede de oração. Muito, velho, muito mesmo. Por favor, qualquer dúvida, entre em contato com nós mais uma vez, é claro. Hashtag Rodrigão Vlog GT também. Por favor, esse é o livro, tá? Não tô fazendo propaganda, mas eu gostei. Compartilhe. Com Deus. Vlog GT na... Tchau. Bye.